paz do nosso Senhor Jesus, bom dia, espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar a continuação do nosso estudo, essas coisas que Deus odeia, e a sétima ele abomina. Então, antes que nada, vamos fazer nossa pequena oração, pedindo a Deus que nos venha dar a direção. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pela tua misericórdia, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas, e também pedimos que o Senhor perdoe também a quem nos tem ofendido, Pai. Que nesse momento o Teu Espírito Santo venha fazer morada no coração de cada um de nós, trazendo a paz, trazendo e abrindo o entendimento. Pai, que nesse momento também toda distração, meu Pai, toda opressão caia por terra, que seja o Teu Santo Espírito, Pai, a guardar a nossa casa, a nossa mente, o nosso coração. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, como eu tinha dito, Provérbios capítulo 6, vamos dar o seguimento no capítulo 19, ok? Que diz assim: a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então, hoje vamos ver a testemunha falsa que profere mentiras. Então, o que o Espírito Santo nos quer direcionar nesse momento? Nós, muitas vezes, temos sido testemunhas falsas. Ah, não, Sara, nunca estive num tribunal para falar mal para testemunhar, mesmo que fosse verdade, ou eu nunca estive envolvida nessas coisas de ser testemunha, isso não. Já fomos. Porque é assim, às vezes tem coisas que nós concentramos tanto em que é um crime, por exemplo, como eu tinha falado anteriormente das outras coisas que Deus abomina. Concentramos, como por exemplo, as mãos que derramam sangue inocente. Ah, não, porque utilizou uma arma, então é assassino. Mas nós que muitas vezes temos feito coisa, por exemplo, com pessoas que praticam bullying, pessoas que fazem comentários desnecessários, que ferem um outro, a ponto da outra pessoa estar sentindo pressionada e cair em depressão e cometer o suicídio. Isso também é ser assassino, como temos falado no outro capítulo, no outro versículo, não? Mas o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui diz: e a testemunha falsa que profere mentiras. Às vezes ouvimos uma fofoca, estamos dentro de uma fofoca. E dentro dessa fofoca, quando ouvimos, nós ouvimos, mas não vemos. E às vezes vemos, mas estamos baseados no que a outra pessoa está a nos contar, dentro da fofoca. Porque talvez essa outra pessoa não gosta da pessoa que ela está a falar. Então o que acontece? Coloca dentro do nosso coração também esse sentimento de raiva, de ódio. Não? E nós começamos a ter imagens, a programar e a projetar uma imagem dessa pessoa que não é real, mas sim basear no que o outro nos contou. Agora mesmo, por exemplo, uma pessoa se é inimigo do meu marido, de acordo com o que ele vai me contar, se meu coração não está resolvido com Deus, de acordo com o que ele vai me contar, sendo inimigo dessa pessoa, o que é que eu vou sentir nesse momento? Porque é meu marido, eu o amo. Então o que é que eu vou sentir nesse momento? É a raiva, é o ódio. O mesmo sentimento que meu marido está a sentir. Ou seja, meu filho, vem, mãe, na escola me fizeram isso, me fizeram outro, me maltrataram, isso, mais o outro. Como o nosso coração, ele vai basear na emoção e sentimentos, a primeira coisa que nós temos tendência a sentir o quê? É a raiva, é o ódio. Não? Por que eu quero chegar aqui? Porque é assim. Eu não vi, me contaram. Eu não vi, não estive lá, mas me contaram. E pelo fato de eu amar essa pessoa, pelo fato de eu confiar nessa pessoa, eu já começo a criar sentimentos contra essa pessoa. Então, o que acontece? Agora mesmo, porque meu marido me contou assim, meu pai, a minha mãe, o meu filho, como são pessoas que eu tenho confiança, pessoas que eu amo, eu automaticamente já tenho uma imagem dessa pessoa, sem ter conhecido. E mesmo ter conhecido essa pessoa, mas só pelo fato de que me contaram, já tenho ódio, já tenho mágoa, já tenho rancor dessa pessoa. E aí meu coração começa a projetar imagens dessa pessoa, através de imagens que não são reais. E mesmo que seja, vamos pensar, mesmo que seja. Então, logo a seguir, mesmo, seja com quem seja que eu me encontrar na rua, falar dessa pessoa, eu vou falar o mesmo que meu marido, que meu filho, que a minha sogra, que a minha mãe, que meu pai falou dessa pessoa. Mas talvez não seja verdade o que eu vou falar. Ah, não, Sandra, mas foi o meu marido que me disse, foi a minha mãe que me disse, eu tenho confiança neles e não desconfio deles. Sim, mas eu não estava lá. Você não estava lá. Talvez
É assim, talvez, por mais que má que seja essa pessoa, o que a minha mãe queria, o que o meu pai queria, o que o meu marido queria, ou quem quer que seja e queria que eu tenha essa confiança e me contou isso, talvez também teve um comportamento mau nesse momento. E essa pessoa, mesmo sendo má, essa pessoa também teve um comportamento mau também com ela, porque às vezes nos contam coisas, mas nos contam só a parte onde a pessoa se sentiu ofendida. Nesse caso, por exemplo, a pessoa que temos perto de nós, não, que nos está a contar a fofoca, só conta a parte onde ele se sentiu ofendido, mas não conta a parte onde ofendeu o outro. Mesmo que o outro seja mau, não quer dizer que o outro seja o vilão da história, não quer dizer que o outro foi mau 100%. Então, nós não estávamos aí. E nós, se queremos vir a Cristo, temos que ser paz, temos que ser luz. Levar com que os outros, quando nos vêm contar coisas, problemas ou o que seja, não estou a defender aqui e maldade de ninguém, mas entender que nós, quando nós estamos numa coisa, quando não vemos uma coisa, não podemos confirmar. Mesmo que essa pessoa seja a pessoa de nossa confiança, seja pessoas quem amamos, mas nós não estávamos aí. Nós não vimos realmente o que aconteceu. Nós não vimos que sentimento está dentro do nosso ser querido, mesmo que foi magoado, mas nós não vimos o que aconteceu antes. Porque tem coisas que são evidentes, tem coisas que são evidentes. Não? Que nós vimos, não, isso foi por maldade. Mas tem coisas que nós, se não vimos, não podemos afirmar. Mesmo que seja nosso marido, nosso filho, quem seja, não podemos afirmar. Não podemos ser testemunhas e ir contando por aí e o que ouvimos na fofoca, porque, claro, como veio me contar meu marido, meu filho, a minha mãe, o meu pai, que pessoas de confiança, então não é fofoca. Não é fofoca também. É fofoca porque eu não estava lá. Então, uma coisa é ele vir me contar, queixar do que ele está a passar, certo? Mas a partir do momento que quando me conta, eu vou ouvir. E eu tenho que ter cuidado quando eu vou opinar. Porque eu não estava lá. Então, tudo isso temos que pedir sabedoria a Deus. Porque se vamos estar por aí, já ouvimos, ok, já demos conselho para o nosso familiar, o que é que deve fazer. E sempre pedir a Deus direção, sabedoria, quando não sabemos não. Sempre pedir direção a Deus, sabedoria nesse tipo de casos. E outros também, mais casos, não. Mas esses casos que são delicados, pedir direção a Deus, para que o Espírito Santo nos guie, nos dê sabedoria para falar com esse familiar. Porque se vamos à base de emoção e sentimento, assim como está a sentir o familiar, vamos ser testemunhas falsas. Porque vamos também colocar o sentimento dentro de nós, porque nosso familiar está a sofrer sobre isso, o nosso amigo, e vamos estar por aí contando coisas da outra pessoa, só porque eles nos contaram. Mas nós não vimos, nós não sabemos. Nós não sabemos que tipo de conflito tem o nosso familiar, o nosso amigo, ou qualquer ser querido, ou qualquer pessoa. Não sabemos que tipo de vínculo tem com essa pessoa. Então não podemos vir chegar a julgar só porque nos contaram que essa pessoa fez isso, mais o outro, essa pessoa isso, mais o outro. Nós, sem ver, só pelo fato de confiar nele, sem ver, já estamos a falar mal das outras pessoas, já estamos a falar coisas que não são verdade. E mesmo que é verdade, mas nós não vimos. E às vezes, mesmo vendo, sendo luz, temos que ir pensando para nos dar direção para saber como aconselhamos essa pessoa. Não chegar e falar. Por exemplo... Se a minha mãe, meu pai ou meu marido não fala com essa pessoa, eu já coloco também rancor no meu coração, também não falo com essa pessoa. Porque como eles não falam, também não falo. Eu coloco rancor no meu coração, coloco ódio no coração de uma pessoa que nunca me fez nada. Mas só pelo fato deles não falar com essa pessoa porque essa pessoa lhes magoou, eu também não falo. Eu também começo a odiar. Já como que não é suficiente não falar, também começo a odiar outra pessoa que nunca me fez nada. Começo a colocar veneno no meu coração de uma pessoa que nunca me fez nada. Então, temos que ter cuidado com isso. E o pior, ir falar dessa pessoa para mais pessoas, para saberem o quanto é má, o quanto é isso, mais o outro. Não podemos deixar de sujar nosso coração só porque magoou nossos filhos, nossos queridos, isso mais o outro. Não estou aqui a defender a maldade, não. O que quero dizer é que o que os nossos olhos não veem, não podemos confirmar. Podemos dar conselhos, podemos ter empatia, podemos aconselhar como eles devem reagir ante o comportamento dessas pessoas. Eu várias vezes, por exemplo, vem pessoas, meus familiares, nós falamos assim, não sana porque essa pessoa assim, assá, olha, me está a fazer sofrer, me está a fazer assim, assá. Ok, a primeira coisa que eu faço é Espírito Santo. Me dá a direção. Porque às vezes mesmo, por exemplo, é entre irmão, é entre mãe e pai, não? Ficamos divididos.
Entre dois amigos, ficamos divididos. Entre o marido e o filho, ficamos divididos. Certo? Então, o que fazemos? Espírito Santo, me dá sabedoria para saber como dar a direção, para saber como aconselhar esse familiar, como aconselhar esse amigo, como aconselhar essa pessoa. Em vez de ir logo já com sentimentos, com raiva, com rancor, e ir lá dar a nossa opinião e em cima ficar com o olho da pessoa que não conhecemos ou que não temos convivência com ele, e em cima ir pela rua falando coisas que não devemos, e falando injustiça. Nós não estávamos aí. O fato porque foi meu marido quem teve uma briga com ele, quem teve uma discussão com ele, minha mãe, meu pai, quem quer que seja, eu não estava aí, então eu tenho que ir de cabeça, não, porque meu filho, porque fez isso, meu filho, eu sou mau, sou um tal. Eu não estava aí. Então, é fácil ser testemunha... Desculpa. É fácil ser testemunha falsa que prefere mentiras. Não tem que ser ir no tribunal a testemunhar contra uma pessoa. Porque isso também é ser testemunha falsa. Mas o fato de eu estar aí a divulgar uma coisa que eu não vi, mas que me contaram só porque é uma pessoa de confiança, só porque é uma pessoa, meu familiar, meu filho, eu tenho confiança. E isso não quer dizer que sim, porque nós não sabemos o que está dentro do coração das outras pessoas, mesmo que seja marido, filho, esposa, que quer que seja. Mesmo quando nos contam as coisas, seja com convicção, seja com certeza. Nós não podemos nos mergulhar de cabeça e falar assim, não, meu marido tem razão, a minha esposa tem razão. Não. Porque talvez eles estão baseados também na emoção e sentimento. E mesmo que seja real o que estão a contar, porque não é duvidar, olha, e não estou a dizer para duvidar do nosso familiar, nossos queridos e amigos, não. Mas é entender que nós não estávamos aí. Nós estávamos nesse momento que eles tiveram uma discussão. Nós estávamos nesse momento que eles sofreram a injustiça. Nós vamos ouvir. Mas o nosso primeiro passo que temos que dar é dizer assim, olha, falar assim, meu pai, por enquanto eles estão a falar, meu pai, me dá direção, me dá sabedoria, Espírito Santo me direciona para saber como aconselho esse familiar. Não é colocar mais veneno, não é colocar mais lenha no fogo e dizer assim, ai não, é mau, ai não, assim. E depois sujamos o nosso coração também. Em vez de ser luz para limpar o coração do nosso familiar, sujamos o nosso coração e ficamos com, o familiar já ficou com o coração sujo. Nós também ficamos com o coração sujo, com sentimentos maus por essa pessoa. E em cima, quando tivermos oportunidade, porque vai aparecer oportunidade, porque o mal é assim, em cima vai colocar a oportunidade de bandeja para falarmos mal dessa pessoa. Não, eu falo assim porque o meu marido me disse, a minha esposa me disse, a minha mãe, meu pai me disse, o meu filho me disse, então eu confio neles. Não funciona assim. Porque eles também quando começarem a falar, vão basear no sentimento e na emoção. Então muitas vezes vão falar mal dessa pessoa, de acordo com o que estão a sentir, de acordo com o que feriram eles. Já me aconteceu que alguém foi muito rude com o meu marido. Foi muito estúpido mesmo com o meu marido. Estúpido. Eu não estive lá. Mas a forma como ele me contava, me doía, sabe? Doía porque eu vi que ele estava a sofrer. Mas dentro do que estava a sofrer, eu vi que muitas coisas que saíram da sua boca. Por isso que temos que estar conectados com Deus, com o Espírito Santo. Muitas coisas que saíram da sua boca eram coisas já com ódio, com raiva, com rancor, com fúria. Então aí eu disse assim, meu Pai, Espírito Santo, me dê a direção, me dê a sabedoria para falar com ele, para saber como direcioná-lo de acordo com essa situação. Então eu não fui com impulso porque ele estava a sofrer, porque ele estava com ódio, com mágoa, com raiva dessa pessoa, o que aconteceu, porque foi uma coisa mesmo que doeu, e a mim também me doeu, porque a mim me doeu, claro que eu tive sentimento, doeu-me também a mim. Mas antes de sujar o meu coração, eu falei assim, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, contra forças do mal, contra as forças malignas. Então é assim como temos que entender, assim como a palavra diz. Então se a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra a força do mal, que vão colocando coisas nas pessoas, e se o caráter da pessoa não está resolvido com Deus, é claro que o mal entra e faz o que quiser na vida dela. Então o que acontece? Quando eu me estive a contar isso, eu pedi direção ao Espírito Santo para dar direção a ele, em vez de guardar rancor dentro do meu coração. Então, aí o Espírito Santo me deu direção. Eu falei assim, olha, não misture as coisas. Não vai misturar o profissional com o pessoal. Mas sim, e nesse momento, eu disse assim, toma essa direção, faz assim, porque o Espírito Santo foi me direcionando, não? Como eu sempre digo, o Espírito Santo dá certeza, e nosso Deus não é Deus de confusão, nosso Deus é Deus de paz. Se queremos ser luz, vamos ter que colocar paz.
Vamos ter que direcionar as coisas com justiça. Não é passar a mão na injustiça que a pessoa acaba de fazer com nossos queridos ou com quem quer que seja. Mas sim é ver que, ok, eu falei assim, desculpa, olha, e faz assim, entende? Não mistura o profissional com o pessoal. Eu disse assim, e se vais assim com a justiça, mesmo estando com raiva, mas se vais assim com a justiça, se faz assim, Deus vai e coloca a mão. Mas se fores pela força do teu braço, tentando ir com ódio, com raiva, com fúria, vais perder. Eu disse, vais perder. Então, o Espírito Santo foi me direcionar, eu dei direção ao meu marido. O que acontece? Que já, por enquanto eu dei a direção, o que é que eu fiz? Eu fiquei a orar. Meu pai, tudo aquilo que veio do mal, para trazer confusão entre meu marido e essa pessoa, em nome de Jesus, coloca sangue de Jesus no meio deles, meu pai. Tira toda a cegueira espiritual, meu pai. Meu pai, vai lá, coloca união, arranca tudo aquilo que não serve, meu pai. Coloca união entre eles, meu pai. Mostra a verdade tanto para o meu marido, porque não defendi nenhum lado. Mostra a verdade tanto para o meu marido, o que ele talvez tenha feito de mal, o que ele talvez está agora no seu coração. Tira tudo o que é mal do coração dele, tira tudo o que é mal do coração também do outro e coloca união, meu pai. Coloca paz, meu pai. Direciona. E acreditem que ele veio me contar que o outro, quando foi falar com ele, teve paz. Teve uma conversa como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque eu, em vez de colocar fogo, lenha na fogueira, eu dei o conselho de acordo com o Espírito Santo me direcionou. E em cima, eu orei para que haja paz, para que haja união. Para que tudo aquilo que era mau, todo sentimento mau que estava dentro tanto do meu marido como do outro, fosse embora. Então, houve paz. Mas quando nós... porque não, é meu filho, meu seu querido, contou isso, contou outro. Vemos também com lenha para colocar no fogo. É mais desunião. Então, cada vez fica mais assim. É brigas, é discussão, é isso, é o outro. Temos que entender que temos que ser paz, temos que ser luz. Então, Deus vai e coloca a mão. Porque nesse momento, talvez esse rapaz teve um mau dia. Então, também, talvez o meu também teve um mau dia. Encontrou num momento que os dois estavam estressados. Teve esse estresse. Então, houve essa discussão. Isso mais o outro. E ele veio e me contou. Eu fiquei apenada, claro, porque se eu for guiada pelo meu coração, eu vou dizer para ele assim, não, vai lá, faz isso, faz o outro. Não, ele disse assim, faz assim como diz a lei, faz assim como é justo. Assim. Mas dentro do conselho que eu dei, eu também orei, para que haja união, para que tudo que era mal estivesse aí coberto com o sangue de Jesus para desfazer tudo o mal. E é assim como nós somos luz. Nós não é porque fizeram bruxaria, é porque inveja, mau olhar, não. Somos nós, às vezes, que colocamos fogo onde não é. Então, isso é injusto. Eu não conheço o rapaz. Mas eu orei pelo rapaz. Eu orei pelo meu marido. E aí, acabou tudo. Acabou toda a desunião, acabou tudo. Mas se eu tivesse orado só para meu marido, porque é meu marido, meu Deus, proteja meu marido da maldade desse rapaz. Proteja meu marido. Não. Porque logo, o Espírito Santo deu discernimento. Temos que pedir ao Espírito Santo que nos deu o dom de discernimento, de discernir as coisas. Me deu logo a entendimento de dizer, olha, passou isso, mais outro, é verdade. Mas ele ficou com rancor, com mágoa, então agora veio te contar a situação com rancor, com mágoa. Então aí, em ti vai te doer mais ainda. Então tu vais ficar com raiva de pessoas que nem conheces. E isso não agrada a Deus. Isso também é ser testemunha falsa que profere mentiras. Porque vais depois contar para a tua sogra, para o teu filho, para isso, o que aconteceu com o teu marido, uma coisa que tu nem estiveste aí, uma coisa que nós nem vimos, pessoas que nem conhecemos. Então, ser testemunha falsa, não vamos pensar que é só ir no tribunal ou ir no isso, mas outro não. Também é esse tipo de coisa também. Somos muitas vezes testemunha falsa. Muitas vezes falamos coisas que não estávamos aí, coisas que não sabemos, mas falamos. Julgamos o outro, somos testemunha. Não, é verdade, ele é mau. Não, vamos ser luz, vamos ser paz. E Deus é quem mostra realmente quem é quem. Então, temos que entender isso. Temos que entender que o Espírito Santo é real, temos que entender que o Espírito Santo é paz. Nosso Deus é Deus de paz. Então, nós temos que entender que às vezes estamos já, por exemplo, e também depois também tem a outra parte, que é assim. Por exemplo, eu não tenho bom relacionamento com a minha cunhada, com a minha sogra, com pessoas específicas dentro da família, porque normalmente dentro da família, ou com a minha colega do trabalho. O que é que acontece? Aí, vem, é uma pessoa que eu não me dou muito bem com ela. Mas vem, por exemplo,
Vem, por exemplo, o meu marido, não? Que sempre talvez está unido com a minha sogra, ou com a minha cunhada, coisa assim. Vem ou meu irmão, coisa assim, e fala mal, por exemplo, da minha cunhada ou da minha sogra. Como eu não gosto delas, o que é que eu faço? Isso é por isso que temos que dizer, temos que pedir a Deus sempre para limpar o nosso coração. Então, essa pessoa começa a falar mal da minha sogra, mal da minha cunhada, mal das pessoas de minha colega de trabalho, pessoas que eu não gosto. O que é que eu faço? Eu começo, sim, não, é má pessoa. Isso não, porque, e às vezes, por exemplo, se é uma coisa que o nosso marido ainda não tinha visto, ou alguma pessoa não tinha visto, e já viram, nós começamos, viste o que eu dizia, o que eu falava dela, ela é assim o outro, tal, vê, agora vais entender o que eu sofri, agora vais entender como tal. Em vez de falar assim, sabendo que Deus está a fazer com que o outro veja quem é quem, é dizer assim, não vale a pena, deixa para lá, ela algum dia vai mudar, deixa para lá, Deus vai colocar a mão, Deus vai mudar essa pessoa, ou simplesmente só ouvir e ficar com a nossa boca calada e orar por dentro. Meu Deus, obrigada por mostrar a essa pessoa a verdade, não me deixe falar nada que não te agrada, me dá sabedoria para falar nesse momento. Não é ir lá colocar a linha no fogo só porque nós já sabemos que essa pessoa é má, já sabemos que essa pessoa é uma pessoa que sempre está fazendo coisas assim terríveis para atormentar a nossa vida, mas não é ir lá colocar o fogo só porque outros já descobriram que ela é má, ir lá colocar o fogo. Vê, eu te disse que é mau, eu te disse. Não, e ser humilde e ficar com a boca fechada, ouvir, em vez de opinar mal ainda dessa pessoa, é orar para essa pessoa. E também pedir ao Espírito Santo para que nos dê sabedoria para falar e quem quer que seja que esteja a falar conosco em relação a essa pessoa. Não colocar mais lenha no fogo. Por isso que a nossa vida muitas vezes fica parada, porque nós queremos colocar lenha no fogo. Então, ser testemunha falsa que prefere mentira, não precisa ser ir no tribunal contar mentira ou ir aí falar o que não deve, não. É mais fácil do que nós pensamos. Porque quando vamos baseado em sentimento e emoções, só porque é o nosso familiar, só porque é uma pessoa que amamos, começamos a falar mal de pessoas que nem conhecemos. Começamos a testemunhar coisas que nem vimos. Então vamos ter cuidado com isso e pedir sempre direção ao Espírito Santo. Mesmo que seja uma pessoa que amamos, não vamos ir de cabeça. Espírito Santo, olha, aconteceu uma coisa terrível aqui com o meu familiar, mas me dá direção, me dá sabedoria para saber como eu lido com essa situação. Não é passar a mão no que o outro fez, não. Mas entender que primeiro pedimos direção ao Espírito Santo para não cair nessa armadilha. Porque é mais fácil, eu podia vir aqui e falar, Espírito Santo a direcionar esse momento, porque eu não tenho nenhuma sabedoria. É Ele que está direcionando aqui. Mas é mais fácil eu falar, não, testemunha falsa é aquele que vai ao tribunal, testemunha falsa, ou vem, conta a mentira do outro, que não é assim, não, é mais fácil do que nós pensamos, já fizemos isso muitas vezes. Então vamos ter que pedir misericórdia a Deus, ok? Vamos fazer a nossa pequena oração. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nesse momento te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes nós fomos testemunhas falsas, baseadas em emoções e sentimentos, Pai. Que nesse momento o Teu Espírito Santo venha limpar o nosso coração de tudo aquilo que é mal, Pai. Que nós possamos ser luz, paz e não trevas, Pai. Que quem quer que seja, que venha nos contar complicações, problemas, Pai, opressões que estejam a passar, nós possamos ser luz, nós possamos pedir direção ao Teu Espírito Santo antes de opinar, antes de falar, antes de julgar, meu Pai. Oh, meu Pai, tenha misericórdia de nós, meu Pai. E tenha também misericórdia daqueles também, meu Pai, que julgam sem saber de quem estão a falar, meu Pai. Meu Pai, não deixe que o nosso coração venha nos dominar, mas sim que seja o Teu Santo Espírito a dar o autocontrole sobre a nossa vida, meu Pai. Oh, meu Pai, o Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tão bondoso. Muitas vezes nós lemos a Tua palavra e entendemos, interpretamos o que nós queremos. Mas quando o Teu Espírito Santo a revelar, são coisas profundas, são coisas secretas. Então, meu Pai, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toda opressão, toda mentira do mal que vem para colocar na nossa mente, no nosso coração, coisas que não agradam ao Senhor, caiam por terra, no nome de Jesus, que a partir de hoje possamos ser luz, que a partir de hoje possamos ser paz e união, que quando de onde vemos fofoca, de onde vemos e coisas que não agradam ao Senhor, possamos nos afastar. E se temos que opinar, Pai, que seja luz, que seja coisas sábias, que vêm do Teu Espírito Santo, não das trevas. Pai, também se aqui existe alguma pessoa que esteja oprimida, Pai, arranca toda opressão, liberta de toda angústia, Pai, e traz um renovo no seu ser, traz um renovo no seu coração, e que a partir de hoje essa pessoa seja liberta, Pai, seja restaurada e que venha seguir os Teus caminhos.
Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus. Então é isso. O Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo nos direciona coisas que às vezes ficamos fascinados. Mas o mais importante de tudo, Ele quer que nós coloquemos em prática e entendemos que muitas vezes fomos testemunhas falsas. Então, a partir de hoje, vamos ser testemunhas verdadeiras e vamos ser luz, vamos ser paz, vamos ser amor. E lembre-se, abrem a vossa janela, abrem a vossa porta e digam: Espírito Santo, seja bem-vindo dentro da minha casa. Espírito Santo, Jesus, faça morar dentro da minha casa. Ok? Deus vos abençoe e bom domingo.